Povo lindo, bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor, amém a todos, que Deus os abençoe grandemente nesta madrugada de domingo já, né? Louvado seja Deus pela sua vida, uma ótima semana para todos, uma semana de vitória, uma semana de poder, de conquista, de livramentos, né? Uma semana próspera nos teus projetos aí, no nome de Jesus, né? Que sejam bons, né? Que sejam para a glória de Deus, o que for para tua destruição da tua casa, seja repreendidos em nome de Jesus, né? Mas aquilo que for para a glória de Deus, para o bem-estar da tua casa, da tua família, da tua empresa, do teu país. Amém, 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 né? Que Deus os abençoe grandemente, aonde quer que você estiver, que o Senhor te abençoe e te alcance no nome de Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso meio. É um prazer tê-los aqui conosco, né? Vocês são maravilhosos, maravilhosas, né? Que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém? Amados, aqui, olha, a palavra de Deus diz assim, aqui, olha, né? Glória a Deus por isso. Deus sempre tem uma palavra, né, para falar conosco, trazer uma direção, né, irmãos? Se você ouve a palavra e pratica, né, você é comparado a um homem, um ser humano, uma mulher prudente, né, que edificou a sua casa sobre areia e sobre a rocha, né? Vieram os ventos, vieram os temporais, mas não destrói aquela casa, né? Mas se você ouve e não pratica, você é comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Vai vir o vento, a enxurrada, os mesmos problemas, né? E vai derrubar a casa, porque não está na rocha, né, irmãos? Não tem raiz, né? Não tem profundidade, né? Então que você possa escolher a melhor parte, né? Aleluia. Lucas capítulo 24 e 25, né? Lucas capítulo 18, 24 e 25 diz assim, né? Aleluia, né? Glória a Deus por isso. E diz assim aqui, olha, a palavra, né? Olha. E vendo Jesus que ele ficava muito triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Misericórdia, né? Aleluia, né? Olha o que diz aqui, né? Olha, a riqueza, irmãos, ela predominava, né? Entre os judeus daqueles tempos, a ideia de que as riquezas eram um sinal do favor especial de Deus. Quer dizer, aqueles que, aos olhos dos judeus, né? Ao entendimento dos judeus, né, irmãos? O entendimento de muitas pessoas hoje também é dessa visão, né? Está errada e equivocada, né? Olha, eles achavam que Deus favorecia mais algumas pessoas do que as outras, né? Mas, né, irmãos, aqui, olha, que algumas pessoas eram mais especiais para Deus do que outras, né? Olha, e que a pobreza era um sinal de falta de fé e de desagrado a Deus, né? Isso aos olhos dos judeus e de muitas pessoas. Os fariseus, por exemplo, adotavam essa crença e escarneciam de Jesus por causa da sua pobreza. Essa ideia falsa, firmemente repetida por Cristo, né? Então, assim, né, irmãos? Muitos hoje, né, dentro das igrejas também, né, irmãos, aí fora, né, tem a ideia equivocada que se está prosperando, né, amém, que tem a bênção de Deus. Muitos têm a bênção de Deus. Muitas pessoas que prosperam aí fora, prosperam de maneira ilícita. Lavagem de dinheiro, né, irmãos, tá tirando de alguém, né, tá roubando do povo, tá roubando, né, das pessoas, né? Muitos estão prosperando pelo seu trabalho, pelo seu esforço, pela tua dignidade, pela bênção de Deus, né? Nós temos que ter discernimento dos assuntos, né?
Muitos aí ostentam nas redes sociais, né, irmãos, uma vida de aparência, uma vida de muito dinheiro, né? Nem sempre tem a bênção de Deus por trás, né? Mas aqui, irmãos, o profundo que nós queremos falar, né, é sobre a riqueza, né? Sobre a riqueza, ou lícita ou ilícita, né? Ou com a bênção de Deus, ou sem a bênção de Deus, né? Então, assim, olha, o Senhor, Ele nos orienta, irmãos, né? Olha, que a busca, né? A Bíblia, ela nos fala, a palavra de Deus, as santas escrituras, né, irmãos? Olha, identifica uma busca insaciável e avarenta pelas riquezas como idolatria, né? A pessoa começa a idolatrar o assunto, né? Começa a ocupar tanto o coração daquela pessoa que se torna um Deus no coração da pessoa. É uma busca insaciável, né? Pelo dinheiro, por bens materiais. Não é errado você ter, irmãos, desde que você não coloque o coração naquilo ali, né? Desde que você não faça daquilo ali um Deus. A Bíblia fala que nós não podemos servir a Deus e a mamon, ao dinheiro, né? Ou você vai amar um e odiar o outro, você vai odiar o outro e amar o outro, né? Então nós não podemos amar Deus e a mamon, né? Ao dinheiro ao mesmo tempo, né? Nós temos que escolher aquilo que nós queremos, que vai nos trazer realmente uma garantia, né? Uma proteção, né? Olha, e aqui a Bíblia diz que se torna como idolatria, né, irmãos? Porque tudo aquilo que ocupa o nosso coração, mais do que a Deus, né, irmãos, é idolatria, né? Tudo aquilo que rouba o lugar que é supremo de Deus é idolatria, né? Porque o teu coração está ocupado com aquelas coisas. Você está dando o primeiro pedaço, né, do bolo para quem você considera mais importante. Então, se você dá o teu primeiro pedaço, as primícias para Deus, né, você está honrando a Deus. Você está colocando Ele em primeiro lugar. Mas se você dá o primeiro pedaço do bolo, né, quando tem uma festa de aniversário, né, as pessoas brincam com isso, às vezes muitas levam a sério isso. Para quem será o primeiro pedaço? Então o pai e a mãe ficam naquela expectativa, será que é para mim? Será que é para mim? O padrinho, a madrinha, né? O avô fica naquela expectativa, será que é para mim, né? Por quê? Porque considera especial para aquela criança, né? Para ver para quem que aquela criança se torna especial em primeiro lugar, né? E às vezes até fere algumas pessoas algumas decisões, né? Então, irmãos, o que acontece? Para quem que é o teu primeiro pedaço? Né? Para Deus, as primícias, as tuas decisões é para Deus? Você faz para Deus, né? Ou você faz para você mesmo e para os teus projetos materiais? Né? Você coloca aí essa corrida desenfreada pelo dinheiro, pelas coisas materiais. Hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou no culto, por causa disso, hoje eu não vou porque, né, eu tenho isso. Deus já não é a tua prioridade. Já é um perigo fenomenal, né, irmãos? Né? É um perigo, você está num lugar escorregadio, né? A Bíblia diz que as riquezas você está se inclinando, né, para cair. E aonde você se inclinar é onde você vai cair. Se eu me inclino para a presença de Deus, né, eu vou cair aos pés do Senhor, né? Eu vou buscar a direção de Deus. Mas se eu me inclinar para a direita, né, para a esquerda ou para trás, né, irmãos, né, com outras coisas, eu vou cair ali, né? A Bíblia diz, eu vou cair ali, né? Então aqui, olha, qual é o que, irmãos? A Bíblia identifica, né, a busca insaciável e avarenta pelas riquezas como idolatria, ao qual é demoníaca, né? Não é de Deus, é demoníaca, né? Então diz assim que, irmão, por causa da influência demoníaca associada à riqueza, a ambição por ela e a sua busca frequentemente escravizam
as pessoas. Elas ficam escravas, né? A alma delas está presa a isso, né, irmãos? Ela começa a buscar, a idolatrar a posição dela, ela começa, né, ela perde o sentido das coisas de Deus. Deus já não é mais prioridade na vida dela, né? E aí ela se torna escrava, a alma dela fica presa ali naquele sentimento ali de busca, aí não valoriza a esposa, não valoriza filhos, né? Não valoriza as pessoas que têm ajudado ela ali para chegar até ali, né, irmãos, né? E aqui, olha, a palavra de Deus diz assim, olha, né? Então, isso tudo, né, irmãos, aos olhos naturais de cada pessoa, né? Aos olhos de Deus se torna o quê? Idolatria demoníaca, né? E aos olhos de Deus também, na perspectiva de Deus, irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os teus olhos nesta madrugada, né? Olha, as riquezas na expectativa de Deus, na perspectiva de Deus, irmãos, né? Olha, é um obstáculo tanto para a salvação como ao discipulado, né? Por quê, irmãos? Se torna um impedimento no coração da pessoa, tanto para ela ser salva, como para ela ser ensinada por Deus. Porque ela fica com o coração tão endurecido, que ela acha que ela não precisa mais de Deus, que ela não precisa ser mais ensinada. Ela começa a achar, né? Tem um louvor que fala assim, né? Eu quero ser como criança, né? Quero voltar a ser como criança, né? Por quê? Porque a criança, irmãos, ela é fácil de ensinar, né? Ela é fácil de ser domada, ela é fácil de ensinar, né? E nós, na maioria das vezes, nós nos achamos adultos demais, né? E achamos que nós não precisamos mais segurar na mão do pai e da mãe, né? Então nós achamos que nós damos conta sozinhos de caminhar. E a Bíblia diz que não, né? A Bíblia diz que nós somos filhos e os filhos precisam honrar os pais, né? Precisa dos pais, precisa do conselho dos pais, né? E aqui, aos olhos de Deus, irmãos, a prosperidade, né, as riquezas, ela se torna um obstáculo, né? Por quê? Como diz o versículo, né? Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por quê? Porque colocam o coração nelas e não em Deus, né? Acham que tudo pode comprar, acham que tudo pode fazer, acham que pode decidir qualquer coisa sem buscar a direção de Deus. Sem buscar a direção de Deus. Mas a Bíblia diz também, irmãos, que todos vão morrer. E ninguém vai levar nada, né, dessa terra. Vai deixar tudo aí, né? Então, assim, e a gente vê isso em cada velório, né? Por mais que as pessoas são ricas, têm bens, carro, casa, empresa, não cabe no caixão, fica tudo aí. Vai ficar tudo aí. Então, a última palavra, ela vem de Deus, né? Não entra também no reino dos céus quem está com o coração nessas coisas. A última palavra de Deus fala assim, não, você não vai entrar, né? Porque em vida você não me honrou, você não me pôs em primeiro lugar, diz o Senhor, né? Você não precisou de mim para nada, e não é agora porque morreu vai virar um santo, vai virar um anjo, né? Não tem, né, irmãos? A Bíblia é bem clara, né? Para nós morarmos com o Senhor, nós temos que ter vida com Deus aqui na terra. Nós temos que ter uma aliança com Deus aqui na terra, né? Nós temos que plantar isso aqui na terra, né? Nós temos que ter vida com Deus, né? E aqui a palavra de Deus diz que, olha, né? Olha, transmite um falso senso de segurança. Engano exige total lealdade do coração. Quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus, né? Ah, eu não vou no culto, eu sou independente. E a Bíblia diz lá em Hebreus 10, 25, né, irmãos? Que você está cometendo um pecado terrível, né? Olha o que diz aqui, olha. O Senhor diz, né? Aqui, Hebreus
Hebreus 10, né? Olha aqui o que diz aqui a palavra. 10, 25 diz assim aqui, olha. O Senhor, ele diz assim aqui, olha, né? Olha. Não deixando nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando, né? Deus nos repreendendo e ensinando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia, o dia do Senhor. Né? Deus fala assim, olha, então, você que tem o costume de não ter compromisso na casa de Deus, nas coisas de Deus, você erra muito. A Bíblia diz que nós erramos muito quando nós temos essa prática terrível. De nós sermos infiéis, sermos desonestos com Deus, com as coisas de Deus. Né? Maldito é o homem que faz a obra do Senhor de qualquer maneira. Jeremias 48, 10. Né? Maldito. Né? Jeremias capítulo 11 também fala, né? Maldito é o homem que não ouvir, né? O estatuto, né, irmãos? As leis desse pacto que Deus fez conosco. Né? Maldito é aquele que quebra aliança, maldito. Deus fala, né? Maldito, né? Traz maldição espontânea, né, irmãos? A vida não prospera, não rompe, não vai. As coisas não dão certo. Por quê? Porque está fazendo da maneira errada. Né? A hora que você fazer da maneira de Deus, você vai ser abençoado. Deus garante a vitória, Deus garante a providência, Deus garante o livramento. Né? Deus garante prover tudo que nós precisamos. O Senhor fala assim, olha, busca-me em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, irmãos, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus vai acrescentar, vai prosperar. Abraão foi um dos homens mais ricos da terra do Oriente na época. Noé prosperou em fazer a arca, em obedecer a Deus. Né? Ele e a família dele foram salvos e repovoaram a terra. Né? Abraão, né, irmãos? Isaac, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles prosperaram em outro país. Né? Na Babilônia, onde eram coisas consagradas a ídolos. Mas eles foram fiéis a Deus, né? Eles prosperaram. José, ali no Egito, né? Prosperou ali na cadeia, prosperou na casa de Potifar, prosperou naquele país, né? Prosperou, irmão, foi governador de tudo que tinha ali, né? Deus honra aqueles que o honram. Deus glorifica aqueles que glorificam a Deus, né? Então aqui, olha, vou ler de novo, né? Não deixando a nossa congregação, a tua igreja, né? Como é costume de alguns. Então muitos praticam isso, né? Não tem compromisso na casa de Deus. Acham que são independentes, que não precisam de ouvir uma palavra, mas Deus fala assim, ó, se prepara, porque o dia do Senhor está chegando, e todas essas palavras que você não comeu, que você não teve intimidade com ela, irmãos, vai te fazer falta nesse dia. Deus fala, ó, olha, e tanto mais quanto vedes que vai chegando aquele dia. Você vai estar despreparado. E ai daquele que está despreparado, diz o Senhor. Ai daquele vai ficar, não vai subir, né? Então, independente se você tem riqueza ou não, né? Mas os ricos é mais difícil ainda. Por quê? Porque o coração está longe de Deus. Tem muitos pobres também que estão, né, irmãos? Né? Tem muitos pobres também que estão, né? É longe de Deus, mas os ricos é mais difícil ainda. Ainda o pobre, ele se deixa ser ensinado, né? Mas o rico, ele está na soberba, ele está na cobiça, ele não ouve, ele não tem tempo para Deus, ele, né? Então, né, irmãos, como é que está o teu coração, né? Olha, quase sempre os ricos vivem como quem não precisa de Deus. Na sua luta para acumular riquezas, os ricos sufocam a sua vida espiritual, quer dizer, a fé fica sufocada, porque tudo eles podem comprar, ele vai lá, compra, não precisa pedir para Deus, né? Só que se esquece que foi Deus que deu saúde para ter as coisas, né, irmãos? Né? Ó, cai em tentação e sucumbe os desejos nocivos, né? Se torna um veneno.
O que é uma coisa nociva? Uma cobra, um escorpião, né, irmãos? É nocivo, se te picar pode ser fatal, né? Olha, e daí abandonam a fé. Geralmente os ricos exploram os pobres ainda, né? Não são justos, contrata uma pessoa para trabalhar, não quer pagar o que é justo, né? Contrata um dia de serviço de alguém, não quer pagar o que é justo, né? A ganância, né, irmãos? Quer ter, né? Então, olha, o cristão não deve, pois, ter a ambição de ficar rico. Por quê, irmãos? Você vai cair da fé, né? Você vai cair da fé. Olha, o amontoar egoísta de bens materiais é uma indicação de que a vida não é considerada do ponto de vista da eternidade. Essa pessoa já não está preocupada mais para onde vai a alma dela, né? Se é para o inferno ou se é para o céu, né? O egoísta e cobiçoso já não centraliza em Deus o seu alvo e a sua realização, né? Deus já não está em primeiro lugar mais, né? Então, a preocupação de cuidar da alma também já não existe, né, irmão? Só que a alma não morre, o teu corpo morre, né? Vira pó, apodrece, mas a alma não morre, né? Para onde vai a sua alma? Só para nós terminarmos aqui, né? Olha, o fato da esposa de Ló pôr todo o seu coração numa cidade terrena e seus prazeres e não na cidade celestial resultou na sua tragédia. A mulher de Ló olhou para trás e foi amaldiçoada, né? Ela olhou ali para Sodoma e Gomorra, né? Onde estava o coração dela, né, irmãos? E ela virou uma estátua de sal. E Deus não te ama mais do que ama a mim, ou Deus não me ama mais do que ama você. O sol brilha para todos, né, irmãos? Deus é justo, dá oportunidade para todos serem abençoados pelo sol, para trabalhar, para conquistar, para se fortalecer, né, para plantar. Né? A chuva, quando vem na casa dos bons e dos ricos e dos maus. Né? Deus dá oportunidade para todos serem abençoados. Né? Então, irmãos, a salvação é para todos, mas nem todos querem a salvação, né? Nem todos querem a presença de Deus, né? Então, que você, né, Deus fala assim, olha o cristão, né, olha, que você possa colocar, né, o cristão não deve apegar-se a riquezas como um tesouro ou garantia pessoal, pelo contrário, deve abrir mão delas colocando nas mãos de Deus para uso no seu reino, promoção da causa de Cristo na terra, salvação dos perdidos e atendimento de necessitados do próximo, né? Portanto, quem possui riquezas e bens não deve julgar-se rico em si, e sim um administrador, né, dos bens de Deus. Os tais devem ser generosos, prontos para ajudar o carente e serem ricos em boas obras. É o que vai realmente nos salvar, né, irmãos? Né? Então, que você use em prol, né, irmãos, ao reino de Deus. É um investimento que nunca vai falhar, né? Nunca vai falhar se você, né, irmãos, consagrar os teus projetos a Deus. É um projeto que nunca vai falhar, né? Louvado seja Deus, amém? Então, aonde está o teu coração, né? Como é que está, olha, né? A riqueza aí, né, irmãos? Eu sou egoísta. Como é que está o desejo? Examine o seu próprio coração e desejo. Sou uma pessoa cobiçosa? Sou um egoísta? Aflijo-me para ser rico? Tenho forte desejo de honrarias, prestígio, poder e posição? O que muitas vezes depende da posse de uma riqueza. Então, como é que está o teu coração, né? Você que tem que se olhar no espelho e ver como é que você é. Vai refletir, o espelho vai refletir como você é. Se é egoísta, se é fiel a Deus, né, irmãos? Você sabe no que você é fiel e no que você é infiel. Você sabe o que você tem obedecido a Deus e que você não tem feito para Deus. Né? Você sabe. Deus também, os olhos dele estão sobre toda a terra. Para, né, irmãos? Para dar àqueles que são fiéis a ele, né? Deus, ele sela, né, irmãos, com o Espírito Santo aquele que é fiel. Tem uma diferença. Deus, ele sela, ele marca a pessoa fiel sobre a terra e honra ela
em nome de Jesus, amém? Pai, nós te louvamos, ô Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, seja bem-vindo, Pai, no nosso meio, nesta madrugada, sobre a tua igreja. Meu Deus, venha sobre nós o teu reino, a tua justiça, a tua vontade. Espírito Santo de Deus, o Senhor é poderoso, Deus, o Senhor é mais poderoso que todos eles juntos. Pai, vai queimando as escamas dos olhos, vai tirando a dureza de coração, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Pai, que essas pessoas se quebrantem na tua presença, que essas pessoas venham enxergar o estado miserável que muitas estão, ó Pai, com o coração nas riquezas, estão longe, estão pobres espirituais, Senhor, estando longe do Senhor, Pai, estão em lugares escorregadios, ó Deus, Pai, longe da tua direção, longe do teu conselho. A tua palavra diz que certamente essas pessoas vão perecer, Senhor, perecer espiritualmente, elas vão perder a salvação delas, elas estão perdidas, ó Pai, nas suas próprias ganâncias, nas suas próprias atitudes. Mas, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, Pai, converte o coração da tua igreja ao Senhor, traga temor, traga graça, traga força. Pai, traga entendimento, Senhor, e discernimento dos assuntos. Pai, abençoa aqueles que são fiéis, abençoa eles no quatro cantos da terra. Estende as tuas mãos, ó Deus, supre a necessidade. Pai, não deixa a tua igreja ser envergonhada, Senhor. Pai, mas aqueles que estão, Senhor, cegos no seu próprio entendimento, haja luz na mente deles nesta madrugada. Haja luz dos seus entendimentos, ó Deus, que eles caiam em si como filho pródigo, antes que eles percam tudo, Senhor, e busquem a Ti, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.